Olá! Estamos hoje com mais um programa Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre projetos e ações voltados para adolescentes na cidade de Santa Maria. E para a gente poder discutir e fazer um bate-papo sobre esse assunto, nós temos hoje aqui a Marta, a Ediane, a Tuane, a Tatiana e a Regina. E hoje então a gente vai conversar um pouquinho, são pessoas que têm bastante experiência, né, trabalham com projetos voltados para adolescentes em diferentes contextos e vão nos contar um pouquinho da experiência que estão tendo, né, com adolescentes em nossa cidade e também a gente poder discutir um pouquinho sobre o que mais a gente precisa fazer, o que a gente tem conseguido com esses projetos, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês o que vocês acham que os nossos adolescentes estão precisando hoje, assim? O que mais tem aparecido como necessidades dos adolescentes na cidade? É difícil generalizar, né? Mas eu queria escutar um pouquinho quem é que gostaria de responder. Eu posso responder isso no contexto geral, independente da especificidade do nosso trabalho. Ainda essa semana nós comentávamos na nossa instituição, jovem é movimento, jovem é ação, jovem é energia. Tirando a juventude de uma camada um pouco mais privilegiada socialmente falando, os nossos jovens hoje não têm o que fazer na sociedade que seja de uma forma ao ar livre, gratuitamente, né? Nós não temos quadras de esportes, planejamento para que o esporte com a juventude realmente aconteça de uma forma saudável, um ambiente acolhedor, que seja também aconchegante, que os jovens... Isso em vários bairros da cidade. Se eu moro no centro, o centro deveria me oferecer. Se eu moro lá na Santa Marta, a Santa Marta deveria me oferecer, né? Talvez centros comunitários ou até praças ao ar livre, com prancha de skate, para andar de patins, jogar ping-pong. Os nossos jovens não têm o que fazer. Então, muitas vezes, até acaba se fazendo o uso mais acentuado da droga em função realmente desse ócio improdutivo. Então, o meu entendimento hoje, independente da classe social, nós precisamos investir no esporte. A classe social mais privilegiada, ela tem os clubes fechados, enfim, que ela pode estar usufruindo disso. Mas e quem não tem, né, esse tipo de oportunidade? Então, no meu entendimento, de uma forma bem geral, seria investimento no esporte. Uhum. Eu acredito que um outro investimento poderia ser feito também, não só no esporte, mas a questão cultural. Eu percebo assim uma necessidade clara de se investir na questão cultural. Eu acho os nossos adolescentes hoje muito apegados à mídia, ao celular, às questões assim, geralmente nas redes sociais, mas eles não sabem se relacionar. Então, eu acredito que viria de encontro também a questão programas culturais, onde as relações pessoais pudessem ter mais, eles se socializassem mais, aprendessem a conviver mais uns com os outros, o teatro, a cultura, eu acho que tudo isso poderia ser agregado à sociedade para que houvesse um crescimento do adolescente nesse sentido. Não só na sociedade, acho que as escolas também poderiam proporcionar mais atividades culturais também nesse sentido. Eu acho que concordando com o que vocês colocaram, as duas, né, observações muito importantes que vocês fizeram, é que também, né, no momento que se existissem mais quadras de esportes, esses adolescentes iam sair da rua. Porque o que acontece? Como não existe estas opções, onde é que o adolescente vai quando ele não está na escola? Ele está na rua. E ele está na rua em companhia de quem? E ele está na rua fazendo o quê? Né? Então, e outro aspecto também é porque no momento que se existirem, se colocarem mais possibilidades, mais atividades culturais, seria também uma maneira de explorar
o que o adolescente sabe, porque a gente observa assim no cotidiano das relações que eles são muito ávidos e eles têm inteligência. No momento que isso for mais explorado num teatro ou até nas relações, talvez até esse perfil que muitas vezes a gente vê né, de certas atitudes dos adolescentes, isso também poderia ser aprimorado, né, melhorado. Assim, eu também concordo com a opinião das colegas. E outra coisa que eu vejo assim bem importante é a respeito de cursos profissionalizantes gratuitos, né? Porque às vezes, né, tem como a Ediane falou, existem as classes privilegiadas que têm acesso a esse tipo de serviço no privado, e tem as outras pessoas que não têm condições. Então, muitos adolescentes, jovens, têm essa vontade de estudar, continuar os estudos, fazer um curso, mas não tem condições de pagar por esse serviço, né? Muitos também precisam trabalhar para manter os estudos e tudo mais, e às vezes não tem condições também de pagar por um curso profissionalizante para ter um emprego melhor, conseguir ter um salário um pouco melhor. Enfim, eu acho que a gente, onde eu trabalho, a gente sente essa dificuldade, assim, até do próprio relato dos nossos jovens e adolescentes a respeito dessa falta de cursos profissionalizantes gratuitos. Eu queria fazer um contraponto, né, na fala de vocês, e pensando que já existem, né, uma série de movimentos sociais e uma série de movimentos que já acontecem na cidade e que acabam sendo mal divulgados, né? No último final de semana, houve um evento num parque para fomentar a composição e divulgar o trabalho de mulheres, né, que trabalham com arte, que trabalham com música e que acabam não sendo muito divulgados pela mídia, né? Então, eu acho que se seria um estímulo, né, a divulgação, né, de eventos que já acontecem com a tomada de alguns espaços públicos, né, da nossa cidade. Acho que é bem importante pontuar, né, isso. Porque senão a gente acaba ficando naquela visão de que não tem nada e tá tudo ruim, né, e tal, e saindo um pouco dessa visão mais pessimista e pensando assim no desenvolvimento. Eu gosto de pensar a adolescência na visão sócio-histórica, quer dizer, aquilo que nós temos hoje enquanto adolescência, as necessidades do adolescente, né, que eu perguntei, o que os adolescentes precisam hoje, né, elas são muito relacionadas ao que a gente tem, ao que a sociedade espera, né? Ao que a gente construiu. Então, todos nós corroboramos de alguma forma com o que um adolescente hoje quer. Então, quando a Regina falou, eles vão para a rua, ou vão se enfurnar no computador, ou nos tablets e tal. Bem, mas o que nós estamos contribuindo para isso? Se a gente for pensar assim, que nossa vida está cada vez mais corrida, as famílias... As pessoas que mantêm a família normalmente têm mais de um emprego, né? E as famílias conversam muito pouco e tal. Então, quem é que vai fazer isso, né? Os pares são muito importantes para os adolescentes, mas a família também é. Os pais, né? Os responsáveis, aquelas pessoas que são... Não precisa ser necessariamente os pais, mas as pessoas que são mais vinculadas a eles, que se preocupam de alguma forma com eles, né? E aí minha pergunta vem nesse sentido, assim, de pensar, e dos projetos que vocês participam, o que vocês conseguem fazer nesse sentido, né? Onde é que vocês já estão enxergando? Eu queria que você contasse um pouquinho dos projetos que vocês participam, que vieram contar aqui, dividir um pouco com a gente, para a gente poder pensar, assim, em possibilidades, né? Que nós temos muitas. E aí que vocês pudessem dividir com a gente um pouquinho. Quem é que quer começar? Eu começo, então. Posso começar, não tem problema. Bom, pode. vou começar então colocando assim do ambiente escolar, não é uma outra realidade, totalmente diferente, mas na escola em que eu atuo, nós estávamos observando assim de um tempo para cá uma dificuldade às vezes nas relações interpessoais dos alunos. Então nós começamos a desenvolver um projeto anti-bullying, bem antes da legislação já preconizar
a necessidade desse projeto anti-bullying. E trabalhamos também o cyberbullying com os nossos adolescentes. Embora a prática do trabalho com projetos na escola já seja instituída desde a educação infantil até o ensino médio. Então, percebendo essa necessidade, essa demanda, nós trabalhamos junto aos adolescentes e pré-adolescentes e adolescentes do ensino fundamental e ensino médio, estes 2 projetos, que visam a melhoria das relações interpessoais, não é? E trabalhar principalmente o respeito às diferenças e o respeito entre os alunos, para que nós possamos desenvolver na escola um ambiente assim de cordialidade, enfim, e de relações saudáveis. A partir do desenvolvimento desses 2 projetos, principalmente no que se relaciona à questão do cyberbullying, nós notamos uma melhora muito grande na responsabilidade do que os alunos postam na internet, na responsabilidade do que eles querem comunicar e principalmente no cuidado com o outro em sala de aula e no ambiente escolar. Então, são resultados assim, bem práticos, positivos na nossa prática diária e até porque também, sempre quando se pensa em adolescente, o trabalho com projetos, ele é de uma riqueza muito grande, porque ele possibilita a tu partir da realidade que o aluno está inserido e tu trabalhar com aqueles assuntos mais emergentes que suscitem aquela necessidade naquele momento. Então, dentro da realidade que eu compartilho hoje aqui com vocês e partilho nesse momento no programa, eu trago essas 2 vivências nossas, assim, bem positivas dentro da nossa demanda, é lógico, né? Dentro da nossa demanda de atuação. Eu, particularmente, também gosto muito dos projetos por ser uma ferramenta muito dinâmica de trabalho, não é, Josi? Eu acho que possibilita, assim, além de uma ação pedagógica e educativa mais efetiva, eu acho que a inserção do aluno e o interesse do aluno, ele é mais abrangente também. Ele é mais enriquecedor para o nosso ambiente escolar. Como a minha experiência é mais de escola, então eu divido mais neste sentido. Investir nas relações no ambiente escolar auxilia para que ele possa investir na sociedade, nas relações onde ele atua, em qualquer outro contexto onde ele conviva, né? E a nossa intenção justamente é essa, que ele possa multiplicar nos seus ambientes de atuação, seja na família, seja nas relações interpessoais com os amigos, seja em qual for o lugar que ele for se destacar ou vá se inserir na sociedade. Então, é um pouquinho da minha contribuição de projetos no lugar onde eu atuo, na minha experiência prática com adolescentes, é essa, assim, um pouquinho diferente talvez da realidade que a colega vai trazer, mas eu acho muito importante ressaltar, porque a sociedade se constitui num todo, não é? Então... Qual jovem que não tem um adolescente com uma internet? Exatamente, qual jovem que não tem um adolescente com uma internet hoje em dia, não? E é um assunto muito atual, que eu acho que requer o bullying e o cyberbullying, requerem uma reflexão muito grande, com muita responsabilidade por parte da sociedade, porque existe por trás do bullying e do cyberbullying uma criança que ali está em formação, não é? E os reflexos do bullying e do cyberbullying, ele não só se dá em relação ao adolescente que sofre, mas a todo o ambiente ao qual ele está inserido. Então, requer uma seriedade muito grande ao se praticar uma ação educativa nesse sentido. Ótimo. E Diane, tu quer falar um pouquinho sobre o teu papel? Como a colega fala, o contexto é bem diferente, mas como eu ainda pontuei, né? Hoje em dia, não vamos dizer todos, mas a maioria dos nossos jovens possuem um celular e tem acesso à internet, e a maioria deles tem Facebook, então temos que saber o que está sendo feito com isso, né? E isso respinga em todas as relações, né? Com certeza. Os nossos projetos, né? A nossa realidade é medida socioeducativa em meio aberto para adolescentes em conflito com a lei. Então, esse é o nosso público, que acaba se atuando mais numa camada um pouco mais necessitada,
né, menos desprovida de alguns privilégios. Não que não exista adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que também se faça parte de uma sociedade mais privilegiada, mas a maioria dos nossos adolescentes vem de uma condição socioeconômica bem precária. O CDDICA, ele vem para cumprir uma medida socioeducativa, então o básico, né, o principal seria o atendimento desse adolescente no serviço social, a psicologia, a enfermagem, acompanhamento semanal. Como nós temos a oportunidade, esse adolescente vem para uma obrigação judicial. Ele não está lá porque ele quer, porque ele decidiu, ele está lá porque ele é obrigado a estar lá, para cumprir uma medida socioeducativa determinada por um juiz. Mas nós sempre, nas nossas reuniões, a gente fala, a partir do momento que esse adolescente entra aqui, a medida a ser cumprida é importante sim, mas quem passa a ser importante naquele momento é ele e a família dele. Quem é esse jovem, da onde ele vem, quem é a família, o que ele faz, porque a oportunidade que nós temos normalmente é 6 meses de agarrar aquela família e mostrar novas possibilidades. Mostrar que eles são capazes sim, que eles podem sim, que existe uma outra realidade sim. Que do contexto de onde eles vêm, muitas vezes o que eles escutam é o contrário. Tu não é ninguém, tu não tem capacidade, tu não vai ser nada, tua vida vai ser roubar, furtar, ficar na marginalidade, como que a sociedade fala. Então, para nós conseguirmos trazer esse jovem para mais perto, nós temos os nossos projetos, né? Nós temos o projeto do futsal, que acontece 2 vezes por semana. Nós temos a informática também, que é 2 vezes por semana, e o artesanato também, que é 2 vezes por semana. Todos os nossos projetos a gente oferece para os adolescentes e para os familiares, porque é o momento que nós temos de estar próximo. Eles estão ali na informática, mas eles estão conversando do dia a dia deles, a realidade, sobre sentimentos, sobre tristezas, angústias, medos, projetos. Então, a gente tem como intervir, como a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, o profissional que está ali perto, ele vai chegar perto do outro profissional que trabalha mais perto desse adolescente e relatar, olha, o teu adolescente hoje relatou tal coisa no grupo, quem sabe a gente presta um pouquinho mais de atenção, o que está acontecendo. Então, esses projetos vêm realmente não são cursos profissionalizantes, são projetos, mas acaba vindo como a fuga desse ócio improdutivo, né? Nós estamos ocupando o espaço de tempo desse adolescente, ele estaria num ambiente, né, favorável, nós oferecemos lanche, convivência com os outros adolescentes, então é um tempo que ele tem de estar percebendo outras realidades. Nós temos como resultado, foi feito, todos os anos a gente faz a pesquisa com os egressos, que é a pesquisa sobre, afinal de contas, esse jovem, porque a sociedade cobra muito, né? Vou usar o termo pejorativo, né? Que a sociedade muitas vezes usa, é pivete, é marginal, não tem que oferecer nada, porque não tem jeito para eles, né? Então é contra isso que a gente luta muito. Então nós temos um projeto que se chama, agora não vou lembrar o nome, mas enfim, é um projeto de execução que a gente vai em busca de dados dos adolescentes que já saíram da medida socioeducativa. Então, 1 ano depois, a gente retorna à casa desse adolescente para ver como que foi o desenvolvimento dele a partir da finalização da medida, se ele se envolveu em novos atos infracionais, se antes de completar os 18 ele novamente foi inserido no sistema socioeducativo. E nós temos um dado, professora Josi, bem interessante, de 83% de não reincidência desses adolescentes em novos atos infracionais e nem a inserção no sistema prisional. Então, isso para nós é a colheita, né, da nossa equipe multidisciplinar, do trabalho que nós temos desenvolvido, e não só em função desses projetos, mas a gente sabe o quanto esse projeto aproxima o jovem da instituição, a instituição desse jovem e dessa família. Isso é muito positivo, né? Nós faremos um breve intervalo e daqui a pouco você vai conhecer os outros projetos que as participantes vão nos contar.
Estamos voltando no nosso programa de hoje, Saúde em Foco, voltado para adolescentes. Os nossos convidadas vão continuar contando um pouquinho sobre quais são os projetos que elas participam voltado para adolescentes aqui na nossa cidade. Então, contribuindo um pouco com a fala da Ediane e com o meu trabalho lá na instituição, assim, eu vejo como é importante esse dado do projeto, né? Dessa porcentagem de adolescentes que não voltam, né, para o mundo do crime, enfim, e de como é importante o nosso papel também, o nosso serviço lá, porque muitas vezes a gente, né, eles como adolescentes, eles são excluídos e muitas vezes não aceitos pela sociedade, e a gente tem esse olhar em relação a eles como um todo, né, lá na instituição. Então, assim, o meu trabalho é nos atendimentos psicológicos e nas socio-orientações, no qual a gente trabalha o processo todo com o adolescente em relação à medida dele, né? Então, a gente trabalha em relação à reflexão, né, dele em relação ao ato infracional dele e perspectivas de futuros. E a gente vê, né, essa troca e essa vontade deles quererem mudar de vida, deles quererem uma nova oportunidade. Muitas vezes eles falam até, só me falta uma oportunidade, né, de crescer, de continuar meus estudos, de ter uma oportunidade de emprego e eu conseguir mudar a minha vida, né? Sempre na triagem até tem um questionamento que a gente fala, o que você espera da tua medida socioeducativa, o que tu quer depois disso, né? Muitos, e a maioria fala, eu quero cumprir de uma forma correta, quero mudar de vida, quero fazer, né, diferente. E isso eu acho muito importante, né, o nosso trabalho e esse olhar que a gente tem para eles como um todo, né, não como um adolescente, um marginal, enfim, como pessoa, ser humano, e que precisa da nossa ajuda. Muito obrigada, Tânia. Tati, quer contar rapidamente do projeto que tu participa? Então, atualmente eu sou bolsista do projeto de extensão vinculando o curso de psicologia ao Profesp, né, que é o programa Forças no Esporte, que acontece numa instituição militar aqui de Santa Maria. E o nosso trabalho, enquanto psicologia atuando lá, é na realização de oficinas. E essas oficinas, desde o ano passado, a gente procura trabalhar questões de sexualidade, de planejamento de futuro, de uso abusivo de substâncias. E a nossa última, então, oficina foi trabalhando situações de gênero, né, para discutir essas questões e construir uma identidade de gênero mais igualitária, né? Então, esse foi o nosso trabalho e a nossa última oficina. Ok, Regina. Isso, eu também, além de trabalhar, né, no fazer parte do projeto do Profesp, a gente tem aqui na instituição, na Unifra, junto com os cursos de graduação e de pós-graduação, né, e mestrado, projetos com adolescentes e, mais especificamente, a gente trabalhando nas escolas. E o que a gente mais aborda, né, nesses projetos? É justamente de despertar nesse adolescente que ele vá atrás dos sonhos deles, porque todos eles têm. Então, muitas vezes falta oportunidade, mas também o que a gente observa é que eles amam família. Só que, em muitas situações, a família se exime de certas posturas, de certas atitudes que deveriam ter. Então, a realidade que nós observamos nas escolas é que a família ainda transfere para a escola a solução de muitos problemas vivenciados pelos adolescentes. E não pode ser assim, né? Família e escola têm que estar junto. E eu chamo a atenção, e eu quero aproveitar até bem rapidinho aqui, a dizer, né, a dar um recado até para os pais que estão nos escutando, porque os pais não podem esquecer que um dia foram adolescentes também. E que quantas coisas que eles precisaram na adolescência. E quantas coisas que eles tiveram e que eles não tiveram. Então, no momento que eu tenho um filho adolescente, eu tenho que saber o que mais me faltou e o que poderia ter sido melhor para mim quando eu era adolescente. E é assim
que muitas vezes, fazendo esse link, né, com a vivência do adolescente, com os pais, é que, às vezes, resolve o problema do adolescente. Porque o adolescente, a gente vivencia hoje, é geração Facebook, é geração McDonald's, é geração miojo, que é tudo instantâneo, é tudo para ontem. E os pais têm que estar acompanhando isso. E não pode ficar só de responsabilidade da escola atender às necessidades desses adolescentes. Era isso. Muito obrigada, Regina. Obrigada, então, pela contribuição, de vocês terem compartilhado um pouquinho os projetos. São muitas ideias boas que se faz aqui, né, com adolescentes de diversos contextos. E acho que isso é muito importante, de alguma forma, todo mundo falou aqui em relação, a importância da conexão, da relação, de manter próximo a família, né, ou de experiências que podem promover uma reflexão e que também o adolescente faz esse contraponto, né, o adolescente também leva para as famílias o que ele aprende nesses grupos, e também há uma transformação social nesse sentido. Então, eu não sei se alguém gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, no sentido de, bom, o que a gente ainda pode fazer, desenvolver projetos, né? O que a gente ainda pode fazer em relação para o adolescente, porque isso vai se refletir no futuro para a sua saúde, para o seu bem-estar também, isso da sociedade. Alguém gostaria de deixar uma mensagem final? Eu gostaria de... É uma reflexão, né, que talvez até a gente possa fazer juntas, falando novamente do nosso jovem, do nosso adolescente, aquele adolescente autor de um ato infracional, né, ele vem sofrendo e sofre, né, eu digo vem sofrendo porque ele chega na instituição sofrendo e continua sofrendo o preconceito social, né. Não se fala em adolescente autor de um ato infracional, porque isso nos coloca numa condição, né? Para a sociedade ele é o delinquente, o marginal, o pivete, o sem jeito. O que vocês querem trabalhando com esse tipo de população? Porque a tendência é excluir, deixar à margem aquilo que nos incomoda, aquilo que a princípio é feio, não é bonito, né? Então nós enfrentamos muito esse preconceito em relação ao nosso público-alvo. Inclusive nós temos um programa que ele é federal, que é da destinação dirigida. É uma forma de toda pessoa, tanto física quanto jurídica, estar contribuindo com as instituições. Claro, no caso do município de Santa Maria, elas têm que estarem cadastradas no Condica, com um projeto aprovado especificamente para este fim no Condica, então elas poderem ir atrás de captar esses recursos, né? 6% a pessoa física, 1% pessoa jurídica, daquele imposto que é devido, ele pode estar destinando sim para uma instituição, para estar... Isso não é investimento de proteção, isso é um investimento de segurança, porque se eu tenho um jovem que está em formação, está em estado peculiar de formação, de crescimento, é nesse momento que eu ainda tenho possibilidade, eu tenho chance de investir, de mostrar e quem sabe sim transformar, é nisso que nós acreditamos. Queria agradecer pela participação de todas aqui, foi um bate-papo muito gostoso, que passou muito rápido. E o nosso programa Saúde em Foco fica por aqui. Se você quiser assistir de novo, pegou andando o nosso debate aqui, você pode assistir no canal do YouTube, que é o Unifra Online. Obrigada, até mais.